Queridos irmãos e irmãs, um bom dia, um ótimo sábado para todos e cada um de nós. Chegamos a mais um final de semana e podemos assim agradecer a Deus pela semana que tivemos. Você que ainda trabalha hoje no dia de sábado, nós que temos expediente ainda no dia de sábado, mesmo assim possamos já louvar e bendizer a Deus por tudo aquilo que vivemos ao longo desta semana, apesar de alguns desafios, algumas dificuldades, algumas conquistas que ainda não foram realizadas, mas possamos colocar tudo isso na graça e aos cuidados do amor de Deus. Possamos, como os discípulos de Jesus, chegarmos aos pés do Senhor e dizer ao Senhor tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que experimentamos a partir da sua graça e assim sermos agradecidos por tantos benefícios que o Senhor concede a todos e a cada um de nós. O Evangelho de hoje, meus queridos irmãos e irmãs, está no texto de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34, que você pode acompanhar também na liturgia diária, no aplicativo da paróquia Nossa Senhora das Dores. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: "Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco." Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Meus amados irmãos e irmãs, assim também todos e cada um de nós somos chamados neste Evangelho de hoje a compreendermos diversos aspectos. Jesus Cristo e seus discípulos se encontraram após a caminhada dos discípulos e os discípulos chegaram a Jesus e começaram a contar os feitos que estavam realizando em seu nome. E desta forma, Jesus Cristo, percebendo que estavam cansados, chamou-os para um lugar deserto. Queria retirar-se com eles para que eles pudessem assim descansar, para que assim pudessem até mesmo relatar as belas experiências que o amor de Deus estava realizando em suas vidas. Mas ao sair dali, Jesus Cristo também queria descansar um pouco. Ao sair na barca, as multidões avistaram que eles estavam indo para um outro lugar e correram e chegaram antes de Jesus. E ali Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, cansado, junto com os seus discípulos, poderia ficar irritado, porque aquelas pessoas não lhe davam sossego, aquele povo não lhe dava paz. Jesus Cristo poderia sim ficar irritado, mas Jesus Cristo olha aquele povo com compaixão. Olha o povo com compaixão e vê que eram como ovelhas sem pastor. E as ovelhas sem pastor, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes ficam exatamente nessa condição. Ficam perdidas, não sabem para onde ir. E aí começam então a surgir diversos anúncios, diversos pastores, e as ovelhas ficam perdidas. Mas somos chamados, quando nos encontramos, assim como aquele povo, como ovelhas sem pastor, somos chamados a fitar os nossos olhos na pessoa de Jesus e buscar somente a Ele, porque Ele é o bom pastor. Ele é aquele que pode oferecer e orientar a cada um de nós a certeza de uma vida nova, uma mensagem de conforto, uma mensagem de luz. É Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, o pastor que orienta a nossa vida quando nos encontramos também como aquele povo perdido, como ovelhas sem pastor. Que Deus possa assim abençoar a nossa vida, abençoar a nossa história, abençoar a todos e a cada um de nós. O Senhor que é o pastor das ovelhas. O Senhor que quer neste sábado ser referência para a nossa vida. E possamos, portanto, reconhecendo Jesus como Senhor, como pastor das ovelhas, buscá-lo como aquele povo buscou, na certeza da realização do amor em nossas vidas.
Que Deus abençoe o nosso dia, abençoe esse nosso final de semana que começa, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.